Galileu Galilei foi o homem que descobriu que o Sol não girava em torno da Terra, mas era a Terra quem girava em torno do Sol. E por essa simples verdade descoberta, ele foi perseguido, torturado e, enfim, morto pela Igreja Católica. Bom, essa é a história que você deve ter ouvido sobre Galileu, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. A sua história é muito mais complexa do que isso. Ele não foi perseguido por sua descoberta, mas por uma ideia que aterrorizava muito mais a igreja. Assim como não defendeu a ciência em uma briga contra a fé, mas contra um inimigo muito maior, o qual crucificava tanto a ciência quanto a fé. E o nome dele é tirania. Galileu nasceu na Itália, em Pisa, mas logo foi morar em Florença. E muito do que vemos em sua personalidade viria do seu pai, Vincenzo Galilei. Ele era músico trabalhando na época para a poderosa corte de Florença. Era um músico extraordinário, mas o que mais diferenciava ele era sua audácia em desafiar a principal teoria musical da época, o que Galileu com certeza veio a aprender com o pai. Seu pai foi um grande humanista, não dominava apenas a música, mas também a literatura, as línguas clássicas e até a própria matemática. Seu pai, quando Galileu era adolescente, o enviou para o mosteiro de Vallombrosa, o que na época ia garantir para ele a melhor das educações em várias áreas. Ele se destacou bem rápido, estudava grego, latim, lógica, filosofia, além claro dos conhecimentos religiosos. E foi ali, no topo do monte de Vallombrosa, que Galileu pela primeira vez olhou os céus. Lá, Galileu conheceu a arte que traria tantas descobertas, como também tantas dores. Lá, pela primeira vez, teve o seu encontro com a astronomia. Mas infelizmente, pouco tempo depois, o pai de Galileu teve que tirar ele do mosteiro, o que fez com que Galileu desistisse da vida de monge. Assim, quando chegou em Florença, estava perdido. Pensou em se tornar artista, provavelmente inspirado pelo próprio pai, mas foi ele próprio quem não gostou da ideia. Vincenzo sabia bem como era a vida de um artista nessa época, e principalmente sabia como essa carreira não dava dinheiro. Assim, em um dia disse para Galileu que devia fazer medicina, resgatando uma antiga tradição da família Galilei, além de estar mais seguro, ganhando um bom salário. Ele gostou da ideia. Assim, em 1581, ele voltou para sua cidade natal e ingressou na Universidade de Pisa. Mais uma vez, ele já estava se destacando. Para Galileu, o estudo não era uma mera formalidade para ganhar dinheiro, mas a forma de descobrir como as coisas funcionam. E teria sido aí, como um estudante em Pisa, que Galileu teria feito a sua primeira descoberta. Além de, nesse período, desenvolver várias teorias, explicando coisas que até então ninguém sabia como funcionava. Porém, 4 anos depois, seu pai não conseguiu mais pagar os seus estudos. Ele teve que então voltar a Florença, e o pior, sem um diploma, mas junto de uma obsessão insaciável pela matemática. E embora o diploma fosse algo importante na época, era muito diferente do que é hoje em dia. Para se tornar professor, era necessário mostrar que você dominava a matéria, mas não necessariamente ter um diploma. E chegando em Florença, foi exatamente isso que Galileu decidiu fazer. Se tornaria professor. Primeiro iniciou dando aulas particulares na cidade mesmo. Porém, Galileu, como seu pai, era muito mais ambicioso do que isso. E em pouco tempo estava inquieto. Quando o sol caía e as estrelas apareciam, Galileu não conseguia fazer outra coisa que não imaginar o que haveria além delas. E não descobriria isso dando aulas particulares. Então, enfim, ele decide fazer uma viagem e pela primeira vez na vida estava indo para Roma. Em 1587, Roma era a cidade mais importante da Itália, onde Galileu conseguiria fazer mais contatos e mostrar as suas próprias teorias. Ele ficou um longo período na cidade, porém não conseguiu nada. Galileu esperava voltar para Florença com um cargo de professor, ou pelo menos com uma esperança de um cargo, mas voltou com as mãos completamente vazias. Falou com vários professores e membros de cortes grandiosas e com pessoas importantíssimas, mas nada disso serviu, ou pelo menos era o que Galileu tinha achado. Galileu estava de volta em Florença, provavelmente preocupado em já ter 25 anos e não ganhar praticamente nada com as suas aulas particulares. Além de, no fundo da sua mente, rondar uma pergunta inquietante que havia aparecido na sua época de universidade. Pergunta essa que, mais na frente, iria deixar muitos outros inquietos. Porém, quando menos esperava, uma carta endereçada a Galileu aparece na frente da sua porta. E quando ele lê, tinha se tornado professor da Universidade de Pisa. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Galileu, em Roma, conheceu um homem chamado Guidobaldo, que ficou impressionado. Guidobaldo comentou com seu irmão, Francesco, que era um importante cardeal de Florença. Então Francesco comentou com o grão-duque de Florença, Fernando de Médici, que ficou muito impressionado com as histórias de Galileu. O resultado foi que, em 1589, Galileu estava de volta à Universidade de Pisa, só que agora como professor de matemática. Galileu naquele ano começou suas aulas na famosa universidade. E lá, como professor, a ideia que estava incubada dentro dele começou a brilhar. E o que antes era só inquietante, agora gritava ser verdadeira. Essas eram as ideias de Nicolau Copérnico.
Naquela época, o universo era imaginado completamente diferente do que é hoje. Eles pensavam que a Terra era o centro de todo o universo. E pode parecer um absurdo para os olhares de hoje, mas se você não conhecesse nada sobre o universo, os planetas ou as estrelas, então ao anoitecer você olha para cima e vê que todos os planetas, todas as estrelas estão cruzando o céu, como se rodeassem perfeitamente a Terra. A conclusão mais óbvia era que tudo girava em torno da Terra. E era exatamente isso que eles pensavam. A Terra estaria no perfeito centro. Então o primeiro objeto rodeando seria a Lua, seguida de Mercúrio, Vênus, então o Sol, Marte, Júpiter e, por fim, Saturno. Então, no fim de tudo, teria uma camada com várias estrelas rodeando a Terra. E esse foi por mais de 1000 anos como nós imaginávamos ser o universo fora da Terra. E era chamado de Universo Ptolomaico. Até que aparece, pouco antes de Galileu, um astrônomo chamado Nicolau Copérnico, que percebeu os problemas do universo ptolomaico e decide desenvolver sua própria teoria. Assim criou a chamada teoria heliocêntrica, onde o Sol estaria no centro, então todos os planetas junto da Terra estariam rodeando essa grande estrela. E o motivo de a gente ver tudo rodar em volta da Terra não é porque de fato está, mas porque a própria Terra gira no seu eixo, fazendo tudo ao redor parecer girar. Como quando a gente gira e vemos todo o espaço à nossa volta girar também. E a verdade é que na época essa discussão era bastante acirrada. Ambos tinham bons argumentos, como também problemas para serem resolvidos. E na verdade, nessa época específica, o universo copernicano ainda tinha mais problemas que o ptolomaico. Porém, problemas que Galileu estaria logo para solucionar. Galileu ficou 3 anos dando aulas em Pisa, e nesse momento ele começava a se destacar. Seu nome voou entre as universidades, então recebeu um convite para ser professor de matemática de uma das maiores universidades de toda a Itália, a respeitada Universidade de Pádua. E é claro, ele aceita. Não tinha lugar melhor que Pádua, uma das universidades mais livres da Itália, para Galileu finalmente desenvolver as suas ideias mais importantes, assim como as mais perigosas. Foi nessa universidade que Galileu fez as maiores descobertas da sua vida. Quando chegou em Pádua, Galileu passava dias observando o céu de Veneza, mas com o telescópio que tinha na época, não conseguia fazer muito mais do que ver um pequeno e borrado ponto cruzando lentamente à noite. E então, foi quando começou a trabalhar no seu próprio telescópio. O que aconteceu foi que, no fim daquele período, após Galileu passar noites testando e tentando melhorar o telescópio, ele finalmente conseguiu. O telescópio agora conseguia ampliar o universo em até 20 vezes, o que significava que um planeta que antes era isso aqui, ficaria assim. E Galileu agora era o ser humano que ficou mais perto do espaço. Então, realmente, começou a ver coisas que mais ninguém tinha visto. Primeiro, ele mirou para a Lua, só com a intenção de testar sua capacidade. Porém, viu algo que ninguém nem imaginava na época. Quando mirou para o que antes era um pequeno ponto branco e borrado, agora ele viu que a Lua era formada por montanhas, crateras, que era imperfeita e áspera. Em seguida, mira seu telescópio um pouco para a esquerda e vê o imenso planeta Júpiter. Só que nele também tinha algo diferente. Na verdade, algo estranho junto dele. Ele viu 3 novas estrelas que até então nunca tinham sido vistas. Elas não existiam em nenhum mapa celeste. Tinham 3 novas estrelas, 2 na esquerda e uma na direita de Júpiter. Mas até aí, ele teria então descoberto 3 novas estrelas. Só que na noite seguinte, quando olhou de novo para Júpiter, mais uma vez algo estranho tinha acontecido. As 3 estrelas ainda estavam lá, só que agora todas estavam na direita. O que Galileu estava vendo não fazia o menor sentido. Então, 3 dias depois, algo mais estranho tinha acontecido. Agora, quando Galileu olhou para Júpiter, foi isso que ele viu. E para piorar, mais uma nova estrela tinha aparecido. Agora eram 4. Simplesmente as estrelas, além de seguirem Júpiter, o que era impossível de acontecer, começavam a sumir, então aparecer em questão de dias. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, até que, enfim, chega em uma resposta. Galileu estava certo, era impossível as estrelas estarem se movendo daquela forma. Isso porque não eram estrelas, mas Galileu tinha acabado de descobrir as luas de Júpiter, e isso era muito mais revolucionário. Até então, só a Terra tinha uma lua, e descobrir que não só outros planetas também tinham, mas tinham 4, era um absurdo. Galileu tinha descoberto um novo mundo para astronomia, só ele tinha que publicar isso o mais rápido possível. Logo, as outras pessoas conseguiriam aprimorar os telescópios, e talvez chegassem no mesmo resultado que Galileu chegou. Assim, ele escreveu o seu primeiro livro de astronomia, O Mensageiro das Estrelas. O livro foi um sucesso, esgotando na mesma semana, e junto disso também surgiram resistências contra Galileu. Era algo muito inovador e com conclusões contrárias ao que se imaginava ser o universo. Então, em 1611, Galileu foi mais uma vez para Roma, só que dessa vez
vez, ele era uma celebridade, o nome mais falado em todas as universidades. E foi nesse período que Galileu veio conhecer duas pessoas, dois personagens que em pouco tempo vão ser decisivos para sua vida, sendo um deles aquele que ia trair Galileu e depois condená-lo. O primeiro desses é Maffeo Barberini. Era um admirador de Galileu e uma pessoa muito influente em Roma. Também conheceu Roberto Bellarmino, um jesuíta que tinha dedicado a sua vida toda em combater heresias e caçar pessoas que eram contrárias às decisões da igreja. E no fim da sua viagem, Galileu se encontrou com a maior autoridade de Roma e a pessoa mais importante em toda a Itália, o Papa Paulo V, que ficou admirado com as suas descobertas. Assim, depois de algum tempo em Roma, Galileu volta para Florença, só que agora como um herói para sua cidade. Galileu tinha se tornado extremamente famoso e agora, assim como seu pai, ele tinha sido convidado para ser um membro oficial da corte de Florença. Galileu, então, com essa oportunidade, decide, depois de 20 anos dando aula, deixar a Universidade de Pádua em Veneza e agora estava voltando para Florença. Nesse período, as doenças que viriam perseguir Galileu até o fim da sua vida já começavam a aparecer. Ele tinha muita febre e muitas dores por todo o corpo, que simplesmente em um dia estava bem e no outro já não conseguia fazer mais nada. Além disso, o que eram antes pequenas críticas contra suas ideias, agora começavam a se tornar um problema realmente sério. As críticas contra Galileu deixaram de ser que suas descobertas eram falsas, que não faziam sentido, para algo muito pior na época, que eram contrárias à Bíblia. Bom, Galileu ainda não tinha defendido Copérnico em público, só que simplesmente o que ele descobriu criou uma briga imensa entre o universo ptolomaico e copernicano. Isso porque, em um universo ptolomaico, tudo que Galileu descobriu era impossível. E aí, os padres começaram a entrar na discussão. Uma coisa era um cientista argumentar contra suas descobertas. Agora, se um padre se levantasse contra Galileu, significava que ele estava errado. E se o que ele descobriu fosse contra o que a Bíblia dizia ser verdade, as suas descobertas que eram completamente falsas. Isso porque naquela época, a Igreja Católica estava passando por um dos seus maiores problemas, a chamada Reforma Protestante. E para proteger a sua autoridade, eles tomaram algumas decisões no famoso Concílio de Trento, como por exemplo, a reativação do Santo Ofício, que era mais conhecido como Inquisição. A censura completa de uma lista de livros proibidos pela igreja, assim como a declaração de que só a igreja poderia julgar a verdadeira interpretação da Bíblia e que ninguém mais deveria ousar interpretá-la. E por esse motivo que se a igreja julgasse que as ideias de Galileu eram contra o que a Bíblia dizia, não tinha quem defendesse o contrário. O problema é que foi o próprio Galileu quem tentou defender isso. Na sua casa em Florença, Galileu estava vendo todas as críticas que faziam a ele, e a principal delas era que as suas descobertas iam contra o que a Bíblia dizia, já que ajudavam a comprovar o universo copernicano. Então tudo que Galileu descobriu tinha que ser falso. Só que aí Galileu usou um argumento proibido naquela época. Não eram os telescópios, a visão de Galileu ou as observações que eram falsas, mas sim a interpretação da Bíblia que estava errada. Ele escreveu uma carta a um padre e amigo dele, argumentando exatamente isso, e principalmente dizendo como a natureza é exata, ela se evidencia, ao contrário da Bíblia, que é preciso uma interpretação humana para entender. Nessa carta escreveu os argumentos mais perigosos que podia dar, mas também os mais convincentes, a ponto que convenceu o próprio padre Castelli, que recebeu a carta alguns dias depois, e inclusive mandou fazer cópias, já que ele mesmo queria mostrar esses argumentos para todos que pudesse. Só que foi nesse momento que começou o que viria a ser a primeira caçada contra Galileu. Muitos padres se levantaram contra ele, e a carta que Galileu escreveu para Castelli, com todos os argumentos e com uma interpretação própria da Bíblia, simplesmente agora voava entre os padres, bispos e vários membros da igreja, até que um desses envia a carta para ser censurada oficialmente pela Igreja Católica, para que esses argumentos não chegassem a mais ninguém. Só que acabou acontecendo algo pior. Ao invés de enviar a carta para censura, ela foi enviada para o Santo Ofício, que, como eu já disse, era mais conhecido pelo nome de Inquisição. O nome de Galileu circulava em discussões agora dentro da própria igreja, entre os próprios inquisidores. Isso significava que não se tratava mais de um conteúdo só perigoso ou mentiroso, mas se tratava de uma possível heresia, o pior crime que poderia se cometer. Muitos dentro da igreja se levantaram em nome de Galileu, saindo em sua defesa, enquanto outros julgavam como herege, até mesmo dizendo que a matemática inteira era uma obra do diabo. E aqui, um nome que eu mostrei pra vocês no passado retorna dentro da sala da Inquisição: o cardeal Roberto Bellarmino, quem Galileu tinha conhecido em Roma, e ele não estava junto dos que defendiam Galileu. Bom, em um momento a situação pareceu melhorar. O caso dele foi arquivado na Inquisição por ser uma denúncia não muito sustentável, um pouco confusa, só que aí eles encontraram um jeito de finalmente proibir as ideias de Galileu. E o que antes se movia com lentidão, agora foi uma questão de dias para
para se resolver. Eles decidiram proibir as próprias ideias de Copérnico. Assim, dizer que o universo copernicano era real, dizer que a Terra se movia em torno do Sol de um dia para a noite, se tornou uma heresia. E agora ficou fácil. O próprio Galileu, do dia para a noite, se tornou um herege. Só que Galileu tinha uma vantagem: ele era parte da corte oficial de Florença. Então, desmoralizar e humilhar um membro de uma importante corte italiana não era uma boa ideia. Não, pelo menos no momento. Galileu foi chamado no Vaticano e lá encontrou o cardeal Bellarmino junto de outro chamado Sedizzi. E o que foi decidido pela Inquisição foi o seguinte: Galileu não seria punido, mas tinha que ser advertido pelo que fez. E o principal de tudo, tinha que concordar em nunca mais ousar defender Copérnico ou tentar, sem a igreja, interpretar a Bíblia. E caso não aceitasse, ele iria ser preso. Galileu deixou o Vaticano naquele dia carregando a carta escrita por Bellarmino, que dizia que nunca mais deveria defender Copérnico. Isso talvez possa significar pouco pra gente, mas todas as suas descobertas, tudo aquilo de mais importante que Galileu escreveu, finalmente tinha iluminado o universo copernicano. As fases de Marte, as luas de Júpiter, claro, eram importantes de qualquer forma, mas a verdade é que eram muito mais do que isso. Elas nos mostravam que estivemos errados esse tempo todo, que imaginamos o universo completamente diferente do que realmente é. Só que agora, tudo isso tinha sido jogado fora, e Galileu nunca mais poderia pensar em defender a realidade. 7 anos se passaram e Galileu nunca mais tinha tocado no nome de Copérnico. Em sua casa em Florença, continuou estudando, escrevendo, mas a verdade é que pouco disso importava. Quando ele olhava para o céu, só conseguia ver uma verdade proibida, um universo herege. Até que então, uma luz que cruzava o céu italiano conseguiu levar Galileu de volta para o telescópio. No outono de 1618, 3 cometas passaram pelo céu na Europa e fizeram com que todos os astrônomos da época olhassem para o mesmo ponto brilhante no céu. E foi aí que Galileu voltou para as discussões da astronomia. Ainda tinha restado uma esperança de que, algum dia, as pessoas seriam livres para pensar sobre qualquer coisa e para questionar qualquer um. Assim, Galileu decidiu escrever mais um livro, esse que tratava sobre cometas. Mas por trás das palavras desse livro existia um universo copernicano sendo defendido. Era um imenso risco para Galileu publicar esse tratado. Só que aí algo aconteceu, algo que transformou o cenário italiano e fez Galileu parar a impressão do seu livro. A figura máxima da igreja, a maior autoridade do país, o Papa Paulo V, tinha morrido. E quem seria o novo Papa mudaria por completo as esperanças de Galileu. Durante 30 dias, os cardeais ficaram trancafiados dentro das portas do Vaticano, até que, em 6 de agosto de 1621, a igreja tinha um novo papa. E esse era ninguém menos do que Maffeo Barberini. O mesmo Barberini que ele conheceu na sua primeira viagem a Roma. Assim como o mesmo Barberini que continuou por anos escrevendo para Galileu, lendo suas obras e admirando o seu trabalho de perto. E agora, esse admirador tinha se tornado a figura de maior importância em toda a Itália. Na mesma hora, Galileu mandou parar a impressão dos livros. Ele saiu correndo para escrever uma dedicatória para Maffeo Barberini, agora o Papa Urbano VIII. O livro agora tinha se tornado uma grande homenagem ao novo líder do Vaticano. Isso significava que Galileu agora tinha muito mais status em toda a Itália. Era próximo ao Papa, tinha uma obra dedicada a ele. E além do mais, já com a entrada de Barberini no Vaticano, muita coisa começava a melhorar para o Galileu. Quando o livro chegou ao Vaticano, Barberini leu o seu trabalho e, como sempre, ficou admirado com Galileu. Ele mesmo não era um defensor de Copérnico, mas não tinha problemas nenhum com a ideia. Agora, Roma se tornava lentamente um cenário mais livre, um lugar onde, talvez, Galileu conseguisse lutar contra a censura da igreja. E também, talvez, fosse o momento certo para ele publicar o livro que sonhou por tanto tempo, um livro que mostrasse ao mundo todas as suas ideias, assim como também o universo copernicano. Ao menos foi isso que ele pensou. Durante 9 anos, Galileu passou escrevendo o seu mais novo livro, assim como tentando fazer contatos em Roma, já que essa nova publicação dele iria bater de frente com a Inquisição. Ele decidiu escrever um debate entre um homem que defendia o universo ptolomaico contra outro que defendia o universo copernicano. A conclusão final do livro era que, na verdade, o universo ptolomaico era verdadeiro, só que qualquer um que lesse perceberia que todos os argumentos dados durante o livro inteiro mostravam que o universo copernicano era o que mais fazia sentido. Então, em 1630, o livro de Galileu foi enviado para a censura oficial da igreja, e se fosse aprovado, poderia ser publicado em toda a Itália.
Talvez esse livro de Galileu nunca tivesse sido publicado se não fossem os diversos problemas que aconteceu durante a análise do livro, o que acabou fazendo com que o livro fosse permitido mesmo defendendo Copérnico. E em 1631, o livro finalmente foi publicado. Esse era o maior livro de Galileu, tanto no tamanho quanto na importância dele. O livro unia tudo que Galileu descobriu e pensou sobre o universo copernicano. E agora estava exposto para todo mundo ler. E é claro, assim que chegou nas mãos de membros da igreja, mais uma vez a briga foi instaurada. Muitos começaram a pressionar o próprio Papa para que fizesse algo. A igreja estava sendo claramente desafiada, desrespeitada por Galileu. Agora ele era visto como um inimigo dentro da própria Itália. Barberini era seu amigo, um admirador que constantemente escrevia cartas para ele. Só que durante os anos que passaram, Galileu não percebeu o quanto Barberini tinha mudado. As pressões de ser um papa tinham sido jogadas em cima da sua cabeça. Reis ameaçavam para que ele fizesse algo. A população que era contra Galileu via esse papa como um fraco, como alguém que não se importava com a autoridade da igreja. Então ele não era o mesmo que Galileu conheceu. Não era mais o Maffeo Barberini, mas sim o Papa Urbano VIII. E como Urbano não podia deixar a igreja ser desafiada, como também não poderia aceitar um insulto que ele mesmo havia recebido no livro. Porque, bom, para piorar a situação, Galileu nas últimas páginas fez uma menção ironizando algumas falas de Barberini. E esse foi o estopim para que começasse o julgamento contra Galileu. Estava sendo instaurado o julgamento do caso Galileu. E agora, tanto Galileu quanto o seu novo livro estavam mais uma vez nas mãos da Inquisição. E o pior de tudo, instaurado pelo seu próprio amigo Barberini. É claro, Galileu não acreditou quando ficou sabendo. Era por Barberini que Galileu acreditou estar mais livre para questionar e de novo falar sobre as ideias de Copérnico. Mas agora estava sendo julgado pela Inquisição e pelo próprio Barberini. Durante o julgamento, os inquisidores trouxeram à tona um documento do dia que Galileu foi ao Vaticano e foi dito para ele nunca mais ensinar Copérnico de forma alguma. Então agora, Galileu não só estava defendendo uma ideia já proibida, como também desobedecia diretamente uma advertência dada pela igreja. Assim, foi mandado Galileu ir imediatamente a Roma para ser interrogado pela Inquisição. Galileu não tinha percebido ainda o tamanho do problema em que ele estava. Pensou que talvez o seu livro teria que ser editado, quem sabe até proibido, mas nunca imaginou que as discussões que aconteciam na sala da Inquisição não falavam mais sobre o seu livro, e sim sobre a pessoa Galileu. E só quando chegou em Roma que ficou sabendo a gravidade do que estava acontecendo. Galileu foi interrogado durante vários dias, tentou dar todas as desculpas e motivos que podia, mas no fim, nada disso ajudou. A Inquisição já estava decidida. Até que então, no dia 16 de junho de 1633, Galileu foi condenado. E o decreto final foi feito pelo próprio Maffeo Barberini. No dia seguinte, os guardas foram buscar o velho Galileu em um quarto de presidiário do Santo Ofício. Nada foi dito para ele sobre a decisão final, somente trouxeram um manto branco para vestir, que era a roupa tradicional de penitência, e o levaram para sua condenação. Galileu, que antes andou pelas ruas de Roma como uma celebridade, agora cruzava o centro da cidade, sendo levado por guardas para o que seria o fim da sua liberdade. Seu trajeto enfim chegou em uma grande igreja da cidade, e agora já era um Galileu sem esperanças que entrou pelas portas daquela igreja. Foi mandado se ajoelhar diante de todos, e assim, um dos maiores astrônomos de toda a Itália, um católico devoto e um descobridor do espaço, era tratado como um criminoso. Ali, ajoelhado, ele ouviu as palavras que estavam decidindo o seu futuro. E então, no dia 21 de junho de 1633, Galileu foi condenado por suspeita de heresia. Galileu tinha defendido ideias proibidas e silenciadas pela igreja, assim como desobedecido ordens estritas dadas pela Inquisição. No entanto, uma chance foi dada a ele, ao menos uma chance para sua vida. Se Galileu se arrependesse ali diante de todos, seria perdoado da heresia. Porém, seria condenado à prisão por quanto tempo a igreja quisesse. Seus livros seriam proibidos em todo o país e nunca mais deveria, de forma alguma, falar sobre o universo copernicano. Nunca ensinar, defender, debater, nem mesmo comentar. E assim, Galileu poderia poupar a sua vida. Então, é claro, Galileu pediu perdão e jurou acreditar em tudo que fosse dito pela Santa Igreja Católica. Mesmo Galileu tendo ficado o resto da sua vida encarcerado em sua própria casa, mesmo que nunca tenha voltado a falar em Copérnico, a sua mensagem perdurou até os dias de hoje. Galileu hoje é um dos maiores símbolos da defesa da ciência, mas a verdade é que eu discordo disso. Galileu defendeu algo muito maior. Ele lutou contra um inimigo que não só tentou extinguir a ciência, mas também a religião, as ideologias, as opiniões. Ele lutou contra os ministérios da verdade, contra aqueles que querem ceifar um pensamento, uma opinião, um questionamento, porque não concordam com ele.
contra aqueles que ditam o que é verdadeiro e falso, contra a ditadura do que você deve ou não pensar, contra aqueles que proíbem algo por discordar, por não gostar ou até mesmo por achar completamente errado, até mesmo porque, ao proibir uma ideia, uma informação, uma opinião, só comunica uma única coisa: que nós não fomos suficientemente capazes de respondê-la. E devemos tomar cuidado, porque no fim, a tirania tem muitas faces.